Olá! Seguindo aqui nos elementos do plano de aula, um outro elemento que talvez seja mais simples, né, são os recursos didáticos que você, enquanto professor, vai utilizar na aula. Por que é importante isso? Acontece muito do aluno fazer muito bonitinho os seus objetivos, traçar bem legal lá os seus procedimentos, mas na hora da aula faltou determinado elemento. Ele esqueceu de levar alguma coisa. Então, nesse item, vocês precisam lembrar, precisam citar o que possivelmente vocês precisarão para aquela aula, o que não pode faltar. Nesse momento agora, das nossas aulas remotas, a gente tem outros recursos que até então eles eram auxiliares e que nesse momento eles são imprescindíveis. Então, todas as aulas estão acontecendo remotamente, você vai precisar de cara aí de um computador, de um notebook, né? Ou um fone de ouvido, uma caixinha de som, precisa de um celular ou tablet. Então, tudo isso vai ser discriminado nos seus recursos. E o que está agora em voga são as plataformas. Que plataforma você pretende usar com o seu aluno? Isso tem que estar claro também no seu plano de aula, porque você não vai caçar na hora da aula, hoje eu vou utilizar essa, não vou utilizar aquela, não, você já deixa especificado. Então são várias, né? O Google Meet, o Zoom e tantas outras que tem possibilidade de utilizar. O próprio WhatsApp, uma videoconferência, por exemplo. Para as aulas assíncronas, o YouTube ele está sendo aí a plataforma mais utilizada, porque fácil acesso, que os alunos conhecem, tem outras também. Então, dei um exemplo aqui do que você pode utilizar e terminando o instrumento. Se a sua aula é uma aula de instrumento, você não pode esquecer de colocar aí o seu instrumento como o recurso para essa aula. Um outro elemento que aparece no nosso plano de aula é a avaliação. Nós falamos sobre isso, né, na aula anterior, quando estávamos comentando sobre o plano de curso, o plano de estágio. E a avaliação, nesse quesito aqui, ela é muito mais do que dar uma nota, do que fazer o aluno ter uma média para ser aprovado ou não. Nada disso. A avaliação nessa proposta do plano de curso é na própria aula. E ele permite que o professor verifique se os conteúdos musicais de fato foram compreendidos pelo seu aluno. Você passou ali com ele 45 minutos, 50 minutos, e você precisa ter a confirmação de que tudo aquilo que vocês conversaram, de que foi tratado na aula, de que ficou claro para o aluno. Como que você faz isso? Aí precisa estar muito claro no seu plano os aspectos que você vai avaliar o seu aluno, bem como os instrumentos que você vai utilizar para captar essa informação de que o aluno compreendeu os conteúdos. Então, eu coloquei aqui embaixo esses dois itens como exemplo de um aspecto que você pode avaliar no seu aluno, o domínio de conteúdo. Se ele demonstra domínio do conteúdo que foi trabalhado na aula, isso é um aspecto que você pode avaliar. E você não pode avaliar coisas que você não trabalhou na aula, entende? Outro exemplo aqui, engajamento nas atividades. O aluno se envolveu, ele participou, que na realidade eles estão próximos aqui, né, o engajamento e a participação, mas são itens diferentes, porque a participação o aluno pergunta, o aluno faz o comentário. Agora, o engajamento é quando o conteúdo está sendo trabalhado e ele demonstra ali que ele está engajado naquela ação, naquela atividade, naquele assunto. Então observe que são coisas distintas. Um aluno pode participar, pode ser participativo, mas não se engajar na atividade, entende? Então são aspectos distintos que você precisa citar no seu plano. E como que você vai fazer isso? Como que você vai perceber se o seu aluno está dominando o conteúdo? De que maneira? E aqui entra o instrumento de avaliação, através da observação, ou você vai perguntar ao aluno, ele vai responder oralmente sobre determinado assunto que vocês conversaram, que você ensinou, ou ele vai tocar parte daquilo que você vai identificar, que foi trabalhado na aula. Então é nesse sentido que a avaliação é colocada como um elemento no plano de aula. E já terminando, temos aqui também os apêndices e os anexos, tudo que vocês utilizarem para exemplificar e para reforçar o aprendizado do aluno, vocês vão especificar. E existe, né, uma diferença
aqui entre o que é apêndice, o que é anexo, dependendo de como aquilo é utilizado, ou melhor, de como aquilo foi produzido, aquilo pode ser chamado de apêndice ou de anexo. E a diferença básica é que o apêndice é tudo aquilo que você cria, que você de fato prepara para aquela aula, aquilo que foi produzido por você. Então aquilo é um apêndice. Se você compôs uma música e aquela música será trabalhada em determinada aula, então aquilo não será um anexo, aquilo será um apêndice, entende? São detalhes aí de termos, só para ficar claro, né? Então, artigos, músicas, partituras, né? Algumas lições do método, os vídeos, tudo isso eles entrarão lá como anexos, como apêndices. Quando você estiver preparando o seu plano de aula e que você consultar determinados artigos, livros, o ideal é que isso venha também aqui para o anexo, porque isso dá mais base. Lembra aquilo que eu falei lá atrás? Que se um outro professor emergencialmente tiver que dar a sua aula, quando ele tem esse plano de aula em mãos e essas informações estão claras, isso vai possibilitar que um outro professor ministre uma aula no seu lugar. Então, nesse sentido, o plano de aula pode ser analisado se ele está consistente ou se ele tem itens aí precários. Outro item que eu tenho cobrado nos planos de aula são as referências e que vocês precisam colocar no formato da ABNT. Não basta simplesmente colocar o nome do livro, o autor, mas é preciso colocar de maneira correta. Então, vocês já têm conhecimento de como se referencia, né, determinados livros, as fontes. Façam isso dentro das normas. Eu já peguei plano de alunos, né, que ele coloca lá, por exemplo, somente o link do YouTube. Então não é isso, né? É necessário saber de que se trata, se é um documentário, se é uma música, se é, por exemplo, um vídeo explicativo, se é um vídeo demonstrativo, se é um playback. Então, enfim, tudo isso vai ser especificado nas referências e façam isso dentro das normas, tá certo? Então, a gente abordou nessa aula essas questões do plano de aula, conseguimos trabalhar item por item. Aqui eu trago a referência que eu utilizei como base para essa nossa aula de hoje, que foi a mesma que eu utilizei na aula passada, quando tratamos do plano de ensino. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos, até o próximo encontro.